O Lee e o Guy são dois personagens incríveis, né, que motivam muita gente. A história desses dois é muito parecida, inclusive são histórias até de superação que tocam no coração da gente, a gente sabe. E apesar de serem muito parecidos, igualmente gente boa, eles não são pai e filhos, né, porque parece. Mas os dois carregam um segredo muito obscuro. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Galera, desde a estreia desses dois no arco dos exames Chunin, a duplinha dinâmica Rock Lee e Might Guy é conhecida pelos cortes de tigelinha, né? Por conhecerem mais de 1000 jeitos de descer o cacete em alguém. Mas eles também são conhecidos pela pose de cara bonzinho, né? Que eles fazem. É basicamente uma combinação de um sorriso Colgate, né? Polegar pra cima, yeah! Naruto! Só que mesmo que pareça uma pose inocente, o verdadeiro significado dessa pose tá ligado com a preparação de um taijutsu proibido, conhecido como Hakimon ou a liberação dos 8 portões, que mata o usuário. Não tem nada de bonzinho nisso. Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso depois do seu like, obrigado de coração. E um aviso rápido para quem quer transformar o YouTube num negócio sem precisar aparecer, simplesmente fazendo vídeo todos os dias sem botar a cara, sem ninguém saber quem é você. Muito fácil, é o YouTube sem aparecer. É o treinamento mais completo voltado para YouTube Backstage, YouTube Dark, onde você faz vários tipos de temas de vídeo, onde você não precisa aparecer. É um treinamento focado para você ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer. Onde você vai conseguir em até 6 meses já começar a colocar dinheiro no teu bolso e não parar mais de colocar. Porque o treinamento é focado para você conseguir sempre mais visualização e mais inscritos. Você nunca vai ficar estagnado. As estratégias todas são focadas para você sempre crescer. O link tá aqui na descrição, toca porque você tem 7 dias de garantia. Se você não curtiu o que tem lá dentro, todo o seu dinheiro é devolvido. Tá aqui embaixo na descrição, valeu! Bom, a primeira aparição do Nice Guy tá no capítulo 36 do mangá e no episódio 21 do anime. Bom, essa situação rola antes do início do exame Chunin, quando o Rock Lee impede o Kotetsu, né, que tava disfarçado de Genin, e o Sasuke de saírem no tapa. Bom, o Lee primeiro faz a pose e convida Sakura pra dar umas beijocas, umas bitoquinhas, falando pra ela o seguinte: eu vou te proteger até morrer. Porra, bonitinho, fofinho dele, né? O Lee e o Sasuke saem no soco, mas na verdade o Lee dá uma coça no Sasuke. Só que a porradaria é interrompida pela aparição dramática do próprio sensei do Lee, o Might Guy. Nesse ponto da história, nem o Lee nem o Guy parecem ser personagens muito sérios. Você olha pra esse tipo meio que alívio cômico, né? A aparência estranha, as palhaçadas exageradas do Guy fazem parecer que ele é só mais um personagem realmente de alívio cômico pra fazer a gente rir, só isso. Enquanto o desempenho do Lee no exame Chunin, a rivalidade do Guy com o Kakashi, que é bom demais, e até esse drama comovente em torno do machucado dá um peso maior na história dessa duplinha aí, a pose de cara bonzinho em si parece ser só um negócio com pouco significado e sem relevância pra história. Só que isso não é verdade. Na manifestação mais completa dessa pose, ela mostra totalmente pro que ela veio. Que nem a gente vê com o Guy na batalha épica pra caraca contra o Madarão. Porra, a gente viu aquilo lá. Quando a vaca já tinha ido pro brejo, o Guy bateu no peito e falou: deixa com o pai, larga pra mim. Ele foi lá e abriu o 8º portão, galera, o portão da morte. Quando o Lee, o Kakashi e o 4º Hokage reencarnar tentam fazer ele desistir, ele insiste que essa é a decisão dele. Os caras tentaram, não faça isso. Mas ele vai lá, é o que ele estava predestinado. E é aí que o Guy faz pela última vez a pose de cara bonzinho. A última e mais importante vez dele. Enquanto tá geral olhando para aquilo horrorizado, o Guy abre o colete e, ainda fazendo sinal de joia com a mão, espeta um ponto logo acima do próprio coração com o polegar. Um corte revela que o alvo dele é o ponto de pressão que fica próximo do 8º portão. Galera, o que é aquilo? E aí, né, revisitando as memórias do pai dele e lembrando também o jeito que ele sacrificou pra salvar ele mesmo, o Guy foi com tudo. E tendo aberto o portão da morte, ele iria cumprir a promessa dele e se tornará alimento para as novas folhas. A revelação desse momento é que a pose do cara é legal, não é só o sinal do compromisso dele, é o mesmo símbolo da vontade dele de colocar a própria vida em risco, mas na verdade representa o primeiro passo pro final suicida dos 8 portões. Olha o peso que isso tem. Pode parecer até meio estranho, mas isso mostra que o Kishimoto fica de olho em todos os detalhes. Isso é bacana demais. Quando você começa a pescar essas coisas, vai amarrando, né? E mesmo que esse não fosse o objetivo inicial dele lá no começo, ele deu esse novo significado conforme a história avançou. Porque você pode pensar, pô, Peter, quando ele começou a fazer esse sinal, era só alívio cômico. Beleza. Mas meio que, né, criou-se esse retcon. Se realmente foi isso. Porque a gente percebe esse peso. Essa simples pose mostrou pra gente lá na luta do Lee contra o Gaara nos exames Chunin o poder da juventude. E mostrou o poder de se sacrificar pelas próximas gerações lá na luta do Guy contra o Madara. O que você achou disso? Você tinha percebido essa? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o link do YouTube sem aparecer pra você conhecer e transformar isso aqui no teu novo negócio. Sempre junto aqui nessa jornada nerdística, sempre falando de anime, de Naruto, Dragon Ball, Bleach, Hunter x Hunter, pô, Kimetsu no Yaiba, a gente gosta demais. Obrigado por esse vídeo, galera, se inscreve aqui, ativa o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!